Olá galera, eu me chamo Valtair Lisandro e esse é um novo canal do YouTube, Poeta Valtair Lisandro. Aqui nesse canal eu estarei declamando, lendo, falando de poesias, de poemas, todos da minha autoria. Eu poderia simplesmente falar de outros poetas que também são maravilhosos, poetas nacionais, poetas internacionais, aos quais eu admiro muito. Com certeza admiro e sempre admirei desde a minha tenra idade. Quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu já adorava ler esses poetas, poetisas também, né? Eu adorava ler esses poetas. E eu ficava me imaginando assim, será que um dia eu vou conseguir escrever dessa maneira? Dessa maneira eu não digo dessa maneira que eles escreviam, mas da minha maneira. A minha maneira, tipo assim, o meu estilo de escrever. Então eu estou abrindo esse canal para mostrar as minhas poesias da minha autoria, que foram escritas desde 1992. Isso mesmo, outubro de 1992. Eu era adolescente e já estava cheio de sonhos na minha mente para escrever poemas, para mostrar ao mundo minhas mais novas poesias, né? E começando assim a escrever desde 1992, outubro de 92, foi quando eu comecei a escrever, né, meus rascunhos, enfim. E assim começa a minha história como poeta, né, já há quase 29 anos escrevendo. E o meu plano de fundo é escrever sobre o amor, de uma maneira leve, descontraída. Pessoal, eu quero estar aqui com vocês nesse canal, falando de amor, mas de uma maneira descontraída. Não quero ficar lendo um poema assim, ó, simplesmente por ler. Eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre bons sentimentos, eu quero falar sobre boas atitudes, eu quero falar sobre boas coisas, eu quero mostrar um pouquinho de mim como poeta, como pessoa também, mas mais como poeta. O poeta, para vocês saberem, o poeta é uma pessoa que escreve versos, claro, pessoa que escreve poesias, escreve poemas, e além de tudo, o poeta é um personagem da literatura. Por que é um personagem da literatura? Porque ele escreve o que ele está sentindo naquele momento que ele está sentindo, o que se passa na mente dele, o que ele está escrevendo não por instinto, ele está escrevendo pelo prazer de ser alguém, pelo prazer de ser um escritor. Ele está escrevendo para mostrar ao mundo, para mostrar às pessoas, às outras pessoas, o que ele sabe de melhor, que é escrever, claro, poemas, poesias, enfim. O poema é uma poesia, e a poesia nem sempre é um poema. Eu também vou estar falando as diferenças de poema, poesia. Eu vou estar falando sobre... Eu vou pegar, por exemplo, alguma palavra que tenha dentro do poema, que às vezes a gente não sabe bem o significado, e a gente possa estar juntos aprendendo o significado daquela palavra, muitas vezes palavras desconhecidas. Eu agora, atualmente, eu uso em meus poemas 3, 4, 5, até mais palavras desconhecidas do meu próprio vocabulário, às vezes. Palavras que eu não sei o significado, eu vou procurar lá no dicionário ou no Google, né, o significado daquela palavra, e vou decifrar dentro da poesia, vou trabalhar dentro desse contexto o poema em si, a palavra que está escrita ali. As minhas poesias, pessoal, são todas de fundo amoroso. O que isso quer dizer? Que são todas românticas? Não, não são todas românticas. Elas têm um fundo de amor. Elas têm um fundo de amor. Ah, mas suas poesias são muito melosas. Sim, algumas até são melosas, vamos dizer assim, porque falam de um amor de romantismo entre duas pessoas que se amam, enfim. Mas tem outras poesias que falam de amor de uma forma fraternal. Enfim, o pano de fundo dos meus poemas vão ser sobre o amor. Vamos voltar lá para a história dos meus poemas. Eu comecei a escrever poemas em 1992, já escrevendo 21 poemas naquele ano de 1992. No ano de 93, eu não recordo quantos poemas agora eu escrevi, isso eu vou passar para vocês em outros vídeos, depois o número realmente de poemas que eu fiz em cada ano. Em 93 foi um ano muito bom para mim também, porque eu lia muitos poemas de outros poetas e outras poetisas,
E eu ia me inspirando nesses poetas, nessas poetisas. Uma das primeiras poesias que eu escrevi foi a poesia de amor. Ela tem 8 estrofes. Eu sei um verso dela que se fala assim: de amor é o nosso encontro, o mais puro dos gracejos, de amor felicidade, o fogo ardente dos desejos. Mas ela acaba de uma forma meio melancólica. Isso não quer dizer que o poeta é melancólico, isso quer dizer que em alguns versos o poeta se torna melancólico. O poeta é como se fosse um personagem da literatura, como eu já disse antes. Em 93 eu escrevi uma poesia chamada Mulher, que ela é toda com a letra M, isso mesmo, ela é toda com a letra M. Eu fui premiado num concurso de poesia com essa poesia. Eu fiquei em 25º lugar nacionalmente falando. E eu fiquei muito feliz na época, foi o primeiro e último concurso que eu participei. Eu tenho até um livro que se chama A Poesias de Amor, quando eu ainda morava na cidade de Giruá, Rio Grande do Sul. É um livro basicamente simples, né? Assim, foi feito numa gráfica, não tem nada de especial nele, entendeu? Mas tem um conteúdo aqui que foi meu primeiro conteúdo de poesias. Eu tenho 60 poesias escritas aqui. Essa de amor está colocada aqui, né? Nesse livro. Eu acho que na época eu consegui vender, eu acho que uns 50 ou 60 exemplares na época desse livro lançado, né? É simples assim, pessoal, porque na época eu não tinha condições financeiras de fazer uma coisa melhor. Então saiu esse livro simplesinho assim, né? E foi o único livro até então que eu publiquei. Não tem nenhum livro mais publicado. Eu publiquei alguns versos no meu Facebook. Algumas pessoas que me acompanham no Facebook, eu tenho alguns poemas lá, né? Depois eu nunca mais, eu acho que já faz uns 3 ou 4 anos que eu não publico mais nada lá no Facebook, mas eu cheguei a publicar bastante poemas lá. Em 94 também foram anos especiais para mim. Eu escrevi várias poesias bonitas, né? Em 95 tem a poesia O Tempo. Já vivi meus amores, já morri na alma, pois a mesma se afundou de amarguras. Tristezas já passei, mas também esperei que viesse as ternuras dar-me amor com calma. A minha história, assim como poema, como poeta, né? Como a minha vida poética, foi sempre moldada através do amor. Só que, claro, eu falo de outras coisas, eu falo de outros assuntos, né? São assuntos referentes ao amor, mas a minha vida toda poética foi moldada com o amor. Então, durante todos esses anos eu escrevi sobre o amor, mas de uma forma assim, bem descontraída. Alguns poemas não, alguns poemas eu creio assim que são mais tristes, mas como eu disse anteriormente, a vida do poeta, né, ela não tem que ser só triste, alegre. É uma vida normal, como de qualquer pessoa, que pode ser feliz, pode ser alegre, tem momentos de tristeza, momentos de alegria. Então isso eu retrato nas minhas poesias. E eu quero dessa forma ir mostrando para vocês as minhas poesias. E para vocês apreciarem a poesia, né? Vocês podem estar curtindo, compartilhando, clicando nos sininhos para ativar o sininho aí, né? Vocês podem estar ativando o sininho. Pessoal, é meu primeiro vídeo. Vocês notaram, estou um pouquinho nervoso, mas isso faz parte da primeira, né? Do primeiro contato com as câmeras, né? Então é como se eu estivesse falando aqui para milhões de pessoas e ao mesmo tempo eu estou falando só para uma câmera, né? Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem desse canal. Eu espero estar me aperfeiçoando cada vez mais. Eu espero estar cada vez mais alcançando o número maior possível de pessoas que gostem dessas minhas poesias, que apreciem poema, que apreciem poesia, que apreciem literatura, que apreciem ler, que apreciem esse universo todo, esse contexto todo da literatura. O mais importante de tudo é que eu vou estar aqui com vocês, mostrando meus poemas, mostrando a minha poesia, porque a vida também é uma poesia. Sim, a vida é uma poesia quando se tem bondade no coração, quando se tem amor, quando se tem gentileza nos gestos, nas atitudes.
isso tudo é poesia. Então somos todos poetas de alguma forma, né? Claro que o poeta que escreve, ele é um poeta diferenciado, porque ele escreve, porque ele tem o saber da literatura. Mas isso pode, qualquer pessoa pode ser poeta. Eu vou estar também ensinando alguns macetes aqui para vocês em outros vídeos, de como escrever uma boa poesia, de como construir um poema com várias palavras diferentes, sabendo sempre dos significados, estudando esses significados, né? E sendo cada vez mais, e ficando cada vez mais apto a escrever cada vez melhor. Eu comecei assim, pessoal, eu comecei escrevendo poemas que hoje eu leio e eu não gosto tanto. Tem poemas que eu leio, eu não gosto tanto de alguns poemas que eu leio. Mas enfim, eles estão escritos. Hoje eu considero assim que meus poemas são, se eu fizer uma autoavaliação de mim mesmo, os meus poemas hoje eles são bem melhores do que os poemas de 28, 25, 20 anos atrás. Por quê? Porque eu estudei bastante, porque escrever poema também é um treinamento, não deixa de ser, né? É um treinamento. E isso tudo a gente vai aperfeiçoando na vida, é assim, tudo vai se aperfeiçoando, tudo vai melhorando, tudo vai melhorando. Até quando a gente vai fazer outras atividades, se a gente for treinando sempre, a gente também vai melhorar. Tem um exemplo bem claro disso. Quando eu jogava futebol, eu não sabia chutar com a perna esquerda, não sabia chutar com o pé esquerdo. Eu fui treinando e fui aperfeiçoando. Claro que hoje eu não consigo chutar com a mesma desenvoltura que eu chuto com o pé direito, mas eu conseguia já chutar de uma maneira bem melhor com o pé esquerdo. Esse é só um exemplo de como você treinando qualquer coisa na sua vida, você vai aperfeiçoar e vai cada vez ficar melhor. A primeira poesia, pessoal, que eu escrevi, ela se chama Nossas Vidas. Na verdade é Nossa Vida, tá? Ela está no singular e não no plural. Eu posso ler ela para vocês. Nossa vida é uma vela acesa, um barco que naufraga. Nossa vida é por amor que espero que você traga. Nossa vida é um mistério, um raio de esperança. Nossa vida é jovem e eterna criança. Nossa vida é a fé que se perde no horizonte. Nossa vida é o sol que nasce atrás do monte. Nossa vida é a lágrima, a chuva que cai lá fora. Nossa vida é engraçada, dá um sopro e vai embora. Nossa vida é o amor, o trato de carinho. Nossa vida é lutar e seguir por um caminho. É que a letra aqui está meio pequenininha e o poeta está meio, tá meio atrapalhado um pouco. Desde 2004 para cá, são quase 17 anos, eu escrevo somente sonetos. Eu já tenho 1.500 sonetos ininterruptos. Sonetos são um poema organizado por um título, 2 quartetos, que são quatro versos, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos, que constitui 14 versos ao total. O título mais 14 versos, que são 14 linhas. Isso é um soneto. O poeta Walter Lisandro tem sonetos ininterruptos desde 2014. Isso significa que eu tenho 1.500 sonetos ininterruptos. O que, Walter, que é um soneto ininterrupto? Um soneto ininterrupto, a palavra ininterrupta, é uma após a outra, uma após a outra. Isso não quer dizer que eu fiquei 1.500 dias escrevendo sonetos. Isso quer dizer que eu tenho 1.500 sonetos, um após o outro. Um após o outro. Eu tenho 1.500 sonetos ininterruptos, um após o outro. Eu adoro escrever sonetos. Eu não sei até quando eu vou escrever sonetos. Eu até estava pensando esses dias, talvez escrever 2.000 sonetos e daí escrever outras poesias de outras maneiras, né? Mas, enfim, eu tenho 1.500 sonetos ininterruptos e talvez eu chegue a 2.000, não sei se vou ficar ainda mais uns 5 ou 6 ou 7 anos escrevendo. O que eu posso ler para vocês agora é um dos últimos sonetos que eu fiz, né, esse ano, que ele é muito bonito, que eu ainda não sei de cor, claro, não sei de cor a maioria das poesias, pessoal.
porque eu tenho 2.400 poesias, tenho mais de 2.400 poesias, 1.500 sonetos, então é muita coisa, né, para você decorar e colocar isso tudo na memória. Mas enfim, eu vou estar lendo aqui para vocês, ela é bem bacana. No Jardim do Amor, plantei uma flor chamada Felicidade no Jardim do Amor, reguei-a com tanto labor em toda a minha mocidade. Mesmo a querendo-a de pronto, tive de esperar a mesma florescer, entre outras enfim aparecer, para colhê-la então no ponto. Fiz de tudo isso bela intuição, poema que é ritmo e canção, água insípida, inodora e incolor. Mudas e sementes, grãos tantos, plantei os melhores encantos no Jardim do Amor. Essa poesia eu posso estar lendo ela em outras vezes, em outras oportunidades, com mais calma para vocês. Esse vídeo, pessoal, é mais uma apresentação do poeta Walter Lisandro, que vai estar aqui agora no YouTube juntamente com vocês para apresentar as poesias da minha autoria. E eu espero dessa forma estar inspirando outros poetas a fazer o mesmo que eu. Outros poetas que, claro, como eu, escrevem poesias e muitas vezes deixam guardadas, né, numa gaveta ou num armário aí, guardados seus poemas. Eu espero estar inspirando outros poetas, outras poetisas, para que também façam isso, para que também mostrem a sua poesia ao mundo. Muito obrigado, gratidão pessoal por esse vídeo, e façam isso, compartilhem, cliquem cliquem aí no compartilhar aí, cliquem aí no joinha, ativem o sininho e se inscrevam no canal Poeta Walter Lisandro. Muito obrigado, gratidão.